quando eu voltar para vocês. Naquele dia, ele iria passar pela morte, pela ressurreição, e como testemunho de que a obra, o sacrifício dele, a oferta foi aceita, supriu, satisfez plenamente a justiça de Deus. O Espírito Santo foi enviado, como os irmãos leram, nas 3 páginas. E aí, a do verso 33, de Atos 2, de que o Espírito Santo foi derramado como testemunha de que a obra do Cordeiro, o Filho do Homem, de Jesus Cristo na cruz, foi plenamente aceita. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Jesus recebeu do Pai esta promessa. Ele, então, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Que ele está referido no verso 20, é a este acontecimento de Atos capítulo 2. Naquele dia, refere-se a isto: conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. E então, por isso que ele diz: quem crê em mim, também fará as obras que eu faço. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente, como pode isto? Naquele dia conhecereis, que até então eles não podiam discernir isso. Quem poderia compreender tal coisa? Ninguém pode sem o Espírito Santo. E claro, o Espírito Santo não viria sem o sangue de Jesus na cruz. Conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, se Jesus está no Pai, e as obras que ele faz testificam de que ele está no Pai e o Pai está nele, como diz os versos 10 e 11. Agora ele diz: vocês irão então entender, conhecer que eu estou em meu Pai e vós em mim. É o que o outro Consolador iria trazer. E eu em vós. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. De que maneira? Então, aquele dia, vocês irão conhecer, saber que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. E aí ele prossegue o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que são os mandamentos a que se refere? A palavra, a revelação escrita dele. Aquele que tem os meus mandamentos e se alimenta dele. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o que me ama. Ou seja, a natureza de Jesus flui neles. E segue: e quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e veremos para ele, e nele faremos morada. Me manifestarei a ele, veremos para ele, nele faremos morada. Mas há de amar a Jesus, e quem o ama guarda sua palavra, se alimenta dele, mediante a revelação escrita dele. É daí que vai fluir a vida na palavra e o próprio poder. A vida de Jesus é pelo Espírito Santo. E ele, então Jesus diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei. Então ele diz no capítulo 14 que o Pai enviará. Agora ele diz: eu da parte do Pai vos enviarei o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ou seja, é o próprio Pai. Ele procede do Pai. E também é o Espírito de Cristo. É Yahvé, é o Espírito Santo. Ele testificará de mim. Como é esse testificar? Creio que o Smith e o Iglisort soube mais do que todos nós. Porque os bloqueios do Espírito foram removidos. O nosso espírito necessita ser curado depressa.
como o espírito de uma pessoa é curado? Como? Crendo em Jesus Cristo. Como é esse crer? É no espírito, não é na alma. Então temos que reouvir isto que ouvimos pela manhã. Veja, amados, sem o Espírito Santo, a palavra continua sendo autoridade em si mesma. Mas, se nós dizemos que somos a igreja da palavra, então o Espírito Santo flui do nosso interior, do nosso ser. Jesus flui em nós. Se isso não acontece, nós não temos nada a ver com a palavra. Tudo isso que nós já sabemos, nesses anos todos de vida cristã, tantos anos de estudos teológicos, o que isto produz? Nada. E para mim, eu repito, é um choque, é um confronto terrível, que Deus pega um homem como Smith Wigglesworth para confundir tudo. E que entendimento da palavra. Fico boquiaberto. É massacrante. Ou seja, então não é o nosso intelecto, não são os nossos títulos acadêmicos. Isso não tem valor nenhum no reino de Deus. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então vamos agora a esse texto, dos 3 textos intrigantes. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como crer nesta revelação? Você crê nisto? Então é preciso orar, suplicar por ajuda. Bom, muito bem. O irmão colocou ali os outros textos. Então agora já são 4, né? Porque de manhã tomamos João 7, 37 a 39. O que significa isto? Ou seja, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não basta fazermos declarações. Simplesmente isso. Não é isso, não precisa dizer nada. O que significa não é o que alguém interpreta. O significado que está acerca de Jesus tem a ver com Ele, com o que acabamos de ler no capítulo 14. Naquele dia, sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Se isso que Jesus diz não é realidade em mim, se eu não sei isso e não flui em mim, o que esta palavra significa? Que esta revelação parece que solta isolada na carta aos Hebreus. Parece que sem conexão imediata. E diz isto: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Você crê nisso? Como crer nesta revelação? O que significa? Então são só perguntas, vamos seguir as perguntas. Podemos andar. E aí, tem 3 espaços para você colocar o que significa. Ok? Você precisa perguntar ao Espírito Santo. Você pode pegar um montão de livros de teologia ou de comentários da carta aos Hebreus. E eu não sei se você encontrará ninguém que tenha chegar aí nesse verso, feito essa pergunta: o que significa isto? E pode ser que alguns tragam alguma declaração teológica que não significa coisa alguma, e que não disse nada. Pelo menos A, B e C é para cada um de nós buscarmos a resposta. Se você não quiser saber, vai ficar aí, A, B e C, um vácuo, um vazio no seu íntimo. Eu não vou dar nenhuma resposta que eu possa ter de algum discernimento. Cada um de nós precisa ir para casa, e talvez durante semanas, meses e anos, orando e perguntando: Espírito Santo, o que significa isto? Por que o Senhor colocou esta palavra completa em si mesma, aparentemente sem nenhum nexo com o que estava sendo dito